Sejam bem-vindos a mais um react aqui do canal. Estou aqui na página aqui do meu vídeo do Ateus, do Guilherme de Sá, porque esse vídeo aqui ele teve uma boa relevância aqui no canal, né? Meu canal é iniciante ainda. E eu tive aqui alguns comentários aqui de pessoas que gostaram aqui do react da música Ateus e estão pedindo aqui para fazer react de outras músicas do Guilherme de Sá, do álbum Fermata. Aqui nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o Paulo Henrique, ó, reage a Diminuto. Aí tem, ó, reage a Flor de Outono. Sensacional, muito obrigado por reagir, show de bola. Guilherme de Sá é um monstro, faz react do Mercúrio. E hoje, né, para quem já tá vendo aí no título do vídeo, o react é da música Mercúrio. Aqui é um canal que a gente, né, vai analisando a música. E como o objetivo é instrução da palavra, tudo mais, estudo, tudo mais, eu sempre vou trazer procurar na música alguma coisa que me remete a alguma coisa na Bíblia, entende? Independente se essa música seja do meio gospel ou não. E o Guilherme de Sá, ele é muito interessante por causa disso, que a banda Rosa de Saron, que é a banda onde o Guilherme estava, ela era uma banda assumidamente católica. Só que eles não fazem músicas religiosas, né? Não tinha esse costume na época do Rosa de Saron, poucas músicas, eu lembro só de uma ou duas que tinha a ver com a religião em si, mas os ensinamentos e as experiências de vida que eles transmitiam dentro das letras é útil não só para quem é cristão, entende? Religioso de alguma forma, mas sim para todas as pessoas de forma geral, né? E na música Ateus teve uma reflexão muito interessante. Hoje nós vamos com a música Mercúrio. Vou pegar ela aqui. A música Mercúrio. Eu vou soltar aqui, a gente vai fazer uma breve análise sobre essa música. Eu agradeço aí cada um de vocês aí que postaram no comentário, que estão pedindo aí react de outras músicas, tá? Vamos com calma, com paciência, analisando a letra das canções. E sempre que tiver alguma que me faça lembrar de alguma passagem bíblica, alguma coisa na palavra, eu vou trazer aqui pro canal fazendo react, tá bom? Não deixe de se inscrever, se tem curtido aí os vídeos aí, fica à vontade aí para poder curtir, comentar, para fazer um pedido também de react, e assim a gente vai dando andamento aqui no trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. Música Mercúrio. Eu separei um vídeo aqui com a legenda e vamos assistir. Vamos que vamos. Porque o conselho ainda vale, tome nota que ele encheu a procura. Não há de recusar a travessia, onde toda a gente pega, faz penitência. Quem busca o que não convém, perde o que quer e o que tem. É muito interessante a forma que o Guilherme ele faz a divisão das frases. É como se a maioria das pessoas, quando vão compor uma canção, harmonizar ela, né, fazer as frases e tudo mais, tem um senso de rimas. E o Guilherme, ele parece que ele não tem nenhuma ele não se prende à frase em si. Ele corta a frase e as palavras em pontos onde a maioria das pessoas não iriam cortar. Entende? E até assim, às vezes, para cantar uma música que ele compõe e tudo mais, a gente tem até um pouco de dificuldade de assimilar aonde o tanto que vai sustentar, entendeu? A sílaba e completar a palavra. Porque ele faz isso, vira e mexe, ele faz isso. Nessa música ele faz bastante isso. Na música Ateus também ele fez várias vezes, cortando a música em lugares que uma pessoa comum não iria cortar, entende? Nessa questão de melodia, né? Vamos lá, tome nota. Tome nota
sonho é, mas ai de quem no céu não eleja apenas uma estrela. Onde toda a gente peca, ninguém faz penitência. Confesse. Uma noite com Vênus o resto da vida. Tá comendo solto. Onde toda a gente peca, ninguém faz penitência. Busca o que não convém, perde o que quer e o que tem. Confesse. Não te convém o resto da vida, não te convém o resto da vida, não te convém o resto da vida, o resto da vida com mergulho. Esse clipe aqui é de um outro canal, né? Tá aqui, ó, Fãs Guilherme de Sá. E eles legendaram para poder facilitar, né, o nosso react, porque o vídeo em si é essezinho aqui, ó. Vou aumentar aqui a tela para vocês. Então não tem legenda, não tem nada, e mais é do canal oficial do Guilherme. E por curiosidade eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho impressionante um artista desse ter somente essa quantidade de inscritos aqui, ó, 171 mil inscritos. Muito pouco. É muito pouco. Tudo bem que o canal não é, pelo que me parece, não é um canal muito antigo. Mas, nossa, em vista de quanta porcaria tem por aí, né, que bomba, que, nossa, é uma pena. Mas vamos fazer aqui a nossa breve análise da música Mercúrio. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com essa música aqui, que foi muito interessante. Primeiro eu comecei a me questionar e fui tentando entender, né? Só que sempre fica assim, a gente conversa, pelo menos comigo é assim, às vezes eu não entendo nada, aí depois eu vou ligando os pontos, procurando no dicionário algumas palavras que eu não entendi, alguma coisa assim, e vou encaixando o quebra-cabeça. Isso eu já fiz com muitas músicas do Rosa de Saron, do Guilherme de Sá. Aqui, eu vou ler ela com vocês, eu vou ler ela toda e depois a gente volta em algumas partes para poder explicar. Porque o conselho ainda vale. Tome nota. Quem elegeu a procura não há de recusar a travessia. Onde toda gente peca, ninguém faz penitência. Quem busca o que não convém, perde o que quer e o que tem. Tome nota. O que é do comum é de nenhum. Mal de muitos consolo é. Mas ai de quem tem um céu e não elege apenas uma estrela. Onde toda gente peca, ninguém faz penitência. Confesse. Quem foge do juiz confessa o perjúrio. Eis o munus da cicatriz. Uma noite com Vênus, o resto da vida com Mercúrio. Então, pessoal, vou contar para vocês como é que foi a experiência com essa música aqui, que ela me deixou muito intrigado. Primeiramente, eu comecei a pesquisar algumas palavras que, né, não é comum no meu vocabulário, né? Que é perjúrio, munus. Eu fui pesquisando essas palavras, né? No caso, perjúrio é um juramento falso e munus é uma obrigação. Aí, beleza. E depois de dar uma pesquisada nessas palavras, eu me questionei sobre essa última frase. Uma noite com Vênus, o resto da vida com Mercúrio. Automaticamente vem na minha cabeça os deuses da mitologia romana, que também são os mesmos deuses da mitologia grega. E no caso aqui, ó, eu até botei aqui a imagenzinha aqui dos deuses aqui, daquele desenho da Disney Hércules, né? Aqui nós temos aqui a foto de Afrodite, que na mitologia romana é a deusa Vênus, né? Uma noite com Vênus. Então, Afrodite e Vênus é a mesma deusa. Mitologia romana e grega só muda o nome. Mas é a deusa do amor,
Mas não é um amor puro, não, tipo de Deus, não. É um amor de seres humanos, aquele amor relacionado à vida sexual, né? Relação sexual. E o Hermes, que é o Mercúrio, é esse personagemzinho aqui, que é tipo um. É tipo alguém que leva mensagens. Parece que até na astrologia, astronomia, sei lá, eu sempre confundo esses termos. Mas tem alguma coisa a ver com comércio, essas coisas assim. Aí eu comecei a ficar, ué, mas cara, o que que tem a ver esse troço? Aí, beleza. Peguei a frase Uma Noite com Vênus, Resto da Vida com Mercúrio e digitei no Google. Para minha surpresa, apareceu isso aqui, ó. Como a sífilis varreu o mundo. E aqui tá, o velho ditado, uma noite com Vênus significa uma vida com Mercúrio. Revela todas as espécies de horrores, de homens sufocados em banhos, Beleza, aí eu fui clicando em alguns itens aqui, ó. A primeira epidemia de DST, a história da doença. Mas o link que foi mais interessante foi esse aqui, ó, CREMESP. Aqui vai contar uma história de um livro, desse livro aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui para vocês enxergarem, ó. Memórias de um cirurgião barbeiro. 220 páginas. O que acontece? Esse livro aqui, pelo menos nessa página aqui que eu li toda, vai falar sobre uma história, né, de um cara conversando com outro, um ajudante, alguma coisa assim, e falando sobre a doença sexual, né, sobre a sífilis, que no caso aqui se remete à França. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aí no final diz o seguinte, ó. Cara. Tá. Aqui, ó. Quanto tempo recomendas o uso do unguento mercurial? No caso, uma pessoa aqui, que é o personagem dessa história, se referindo a um médico, falando com o médico. Aí ele fala assim: quanto a doença não sumir, pode ser por toda a vida, quem sabe. Este é o preço que se paga. Uma noite com Vênus e a vida inteira com Mercúrio. Mercúrio, no caso, não está se referindo ao deus Mercúrio, está se referindo a um unguento mercurial usado para tratamento da sífilis, né? Eu não sei se essa história tem a ver alguma coisa com fato real e tudo mais, só que quem sabe o Guilherme, de repente, não já leu esse livro aqui, né? Quem sabe? De repente, daí que ele tirou isso. Até porque aí faz mais sentido isso que ele fala no início, ó, porque o conselho ainda vale, tome nota. Tome nota como se fosse um tipo de anotação, né? Aí, já tendo com essa perspectiva em mente, nós vamos continuar a leitura que vai ficar bem mais claro agora. Aqui, no livro, né, nessa paginazinha aqui que eu li ela toda, vou até deixar na descrição para vocês lerem também, fala sobre a questão da prostituição, né? Da prostituição, o personagem ele foi ter uma noite aí de prostituição em algum lugar e tal, aí de que pegou essa doença maldita aí, e aqui estava sendo chamada, cadê? Francesa, deixa eu pegar aqui o... Mal francês, aqui ó. Mal francês, estava sendo chamado de mal francês, a sífilis. Aí beleza, vamos lá ler a letra. O conselho ainda vale, tome nota. Quem elegeu a procura não há de recusar a travessia. O que quer dizer aqui? O cara, ele fez uma decisão, ele foi à procura, né? Ele decidiu procurar. E elegeu uma mulher ali, né? Nessa relação, então não há de recusar a travessia. Que é o quê? Vai fazer, beleza, mas e aí? Vai arcar com as consequências. Onde toda a gente peca, ninguém faz penitência. Então ele já está falando aqui do ambiente, onde as pessoas elas vão para a devassidão, para a luxúria, nesse ambiente, e lá ninguém tem penitência, que significa arrependimento ou remorso de nada. Ninguém pensa no que pode acontecer, ou, né? Naquele momento ali ninguém quer saber de nada, só quer saber de satisfazer a carne. Aí continua, quem busca o que não convém, perde o que quer e o que tem. Então aqui é interessante, porque, beleza, tem essa questão da saúde, mas também tem a questão também do que, normalmente, a ideia são de homens casados, com família e tudo mais, que vão para esses lugares e acabam destruindo a própria família. Aí, novamente, ele fala, tome nota, o que é do comum é de nenhum. Então, ele está falando o quê? No caso de homens e mulheres de prostituição. Entende? Que não tem dono. Toda hora passa um freguês ali, entendeu? Mal de muitos consolo é.
Mas ai de quem tem um céu e não elege apenas uma estrela. Entende? Então aqui ele está fazendo menção ao quê? Você tem opções, você tem um céu de relações, mas escolha apenas uma estrela. Entende? Ai de quem tem um céu, mas não escolhe apenas uma estrela. Não elege apenas uma estrela. Onde toda a gente peca, ninguém faz penitência. Confesse o pecado. Reconheça esse pecado da luxúria. Quem foge do juiz, confessa o perjúrio. Confessa o perjúrio. Quem foge do juiz, confessa o perjúrio. Ou seja, perjúrio é o juramento falso. Então ele está falando aqui, fugiu do juiz, confessa que fez um juramento falso. Eis o munus da cicatriz. Munus, que quer dizer obrigação. Obrigação da cicatriz. Aí ele vai completar essa frase com essa de baixo. Uma noite com Vênus, resto da vida com Mercúrio. E, cara, eu achei um barato essa música, achei um barato. Não só pela pressão, porque só pelo rock, só pela pegada da música já dá vontade de ouvir direto. Mas o Guilherme, ele consegue fazer isso, a gente pesquisar, a gente dar uma lida, uma estudada, refletir, entende? E como essa música faz menção a esses deuses romanos, aí que vem a parte interessante, que eu considero a mais interessante do vídeo, porque me lembra exatamente o que acontece no capítulo 1 do livro de Romanos. Vamos dar uma analisada rapidinho para poder encerrar esse vídeo? Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, e detém a verdade em injustiça. Deixa eu dar uma explicadinha aqui rápido. Nesse livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa falando da vontade que ele tem de estar com eles para levar a palavra, da mesma forma que levava para outros gentios e tudo mais, da importância que ele dá. Até porque os romanos em si, eles eram os intelectuais daquela época. Eles eram as pessoas que detinham o conhecimento da filosofia, entendeu? Então ele ele começou o capítulo, mas chega aqui ele começa a falar algumas coisas muito sérias. Aí no verso 19 diz o seguinte, primeiro observe, no verso 18 ele fala, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, e detém a verdade em injustiça. Então eles detêm a verdade em injustiça. Eles conhecem a verdade, mas eles têm ações de injustiça. Porquanto, no verso 19, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então aqui está querendo dizer o quê? Que Deus manifestou um conhecimento para essas pessoas de Roma, para esses romanos. Aí ele continua. Então vamos lá, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deixa eu ver aqui. Aí no verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, vamos aí, verso 22 aqui, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, o que eles fazem? Eles receberam conhecimento, tipo assim, a inteligência, o intelecto deles começaram a compreender coisas que, entende, que Deus permitiu que eles compreendessem acerca de Deus, acerca do universo, acerca da criação. Mas aí o que eles fizeram? Eles fizeram essas loucuras de mudar, no verso 23, mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Entende? Então, eu acredito que aqui está se falando justamente desse paganismo, dessa mistura de transformar em Deus em coisas, em aves, répteis, essas misturas de pagãs que eles faziam.
Ou seja, não adiantou de nada o intelecto nesse ponto. Então, aí vai o verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aí é aqui que começa a parte onde tem tudo a ver com a música. Não estou falando que o Guilherme tenha tido intenção de tratar disso na música. Na música ele está falando de luxúria. Então, não quer dizer que ele estava com isso aqui em mente. De repente tinha várias coisas em mente, vai saber, só Deus sabe. Mas então vamos lá. Então, o que Deus lhes entregou? Para a concupiscência de seus corações, imundícia e desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E aqui eu vou encerrar essa parte. Então, se vocês já viram alguma série, alguma coisa que retrata a época dos romanos, vocês vão ver muito bem essas coisas retratadas, né? Em séries, em filmes, tudo mais. Então, é interessante isso, que Deus, de fato, ele entregou os romanos, já que era o desejo do coração deles, distorcerem as coisas de Deus, a criação, tudo, então, que eles continuem e se afoguem em tudo isso que eles praticavam. Tanto na parte da idolatria, quanto na parte de moralidade sexual e todas as coisas que esse capítulo de Romanos falou. E que é um capítulo também pouco... que é muito complicado de se tratar, porque ele fala até da imoralidade sexual no quesito da homossexualidade, né? Então, assim, essa é a passagem que eu deixo para vocês meditarem. Essa música aí do Guilherme é uma música aí que, poxa, me amarrei, gostei pra caramba, vou ouvir muito. E vou analisando aí esse álbum Fermata, que tá cheio de pérola. Tá cheio de pérola. Quem sabe aí eu trago alguma outra música aí de algum dos inscritos aí que pediram aí para fazer mais alguns reacts, tá bom? E se você gostou desse react, não deixa de se inscrever aí no canal, curtir, deixar um comentário. Se tiver alguma banda, algum grupo aí, alguma música que queira que eu faça alguma análise e tudo mais, fique à vontade para recomendar, tá bom? Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu!